Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos bater mais um papo aqui, porque eu tava pensando, né? Na verdade, nem é culpa das próprias pessoas, mas acaba isso acontecendo. As famílias sorridentes, felizes na igreja, eu não tô falando que não tem na igreja mórmon famílias sorridentes e felizes pelos quatro cantos. Mas às vezes você cai tanto no automático, e tem pessoas que me ouvem aqui, tanto membros quanto não membros da igreja, pessoas que saíram, que vão se identificar com isso. Porque às vezes você fica tão no automático e às vezes você não é aquela família hollywoodiana dos enlatados USA que empurram você goela abaixo. Não é aquelas famílias de capa da Liarona. Você não, às vezes não é, e você tenta ser, mas não consegue. Por quê? Você tem problemas como qualquer outras pessoas, membros e não membros da igreja. E é interessante, por que eu tô tocando nesse assunto, né? Às vezes tem famílias, por exemplo, que são super tóxicas. E tanto uns com os outros, né? As famílias da igreja, por exemplo, podem ser tóxicas uns com os outros da própria família, ou aquela família tóxica que quer sempre estar em evidência ou qualquer outro tipo de vantagem em cima de outras. Isso eu presenciei muitas vezes. Por que eu decidi começar falando um pouquinho de famílias tóxicas? Porque isso aí é a base, né? A igreja fala família, base, não sei o que tem. Mas às vezes as pessoas estão tão no automático. Eu conheci uma família, por exemplo, entre outras várias, que fazia, por exemplo, tudo só por protocolo. Eu faço missão, meus filhos fazem missão, eu faço as minhas visitas de mestre familiar, eu faço a noite familiar, eu leio as escrituras, né? Aquela coisa robótica, né? Só para cumprir a tabela. Mas você vê fora desses protocolos que brigam, uma desavença e falam palavrão e aquela coisa toda. Não estou falando que não precisa ser assim. As pessoas não são perfeitas, as famílias, né? Muitas não são perfeitas e acontece isso. Muitos ficam bravos um com o outro e tal, e tem problemas. Só que às vezes você prega isso. Quando, por exemplo, você está na igreja e você chega um líder, por exemplo, lá, essa é minha família e tal, o pai e a mãe apresentando todos sorridentes e felizes, sorriso amarelinho, morminho e tal. E só que aí o que acontece? Você está sempre tentando ser uma família como personagens. Isso acontece demais. Isso quando não é aquela família tóxica que eu comentei agora há pouco, que às vezes quer sempre ser a família estrelinha e todo mundo fica para trás. Se for da família lá que eles querem ser os estrelinhas, ok. Se alguém estiver interferindo, eles vão difamar, eles vão falar mal. E isso acontece. Então isso me chamou muita atenção, né? Tava pensando sobre isso, porque, né? Famílias são tóxicas, tanto entre eles quanto para com outros de outras famílias. Eu já conheci famílias super humildes, famílias de filhos, tal, que são pessoas boas, com filhos, né? Pessoas boas. E de repente tem aquela família estrelinha que sempre está em evidência, e aquela outra família ia, limpava a capela com os filhos e servia, e quando tinha aquelas atividades eles que se pegavam no pesado. Aí chegava uma família estrelinha tal, e foi a gente, nós precisamos receber o mérito disso. Na verdade não fez porcaria nenhuma. E é assim que acontece, vantagem em cima de vantagem. E às vezes também essas famílias não são, só estão com esse sorrisinho mormon amarelo, mas na verdade por trás e aquela coisa toda. A igreja assim, em si, a maioria dos seus membros, eles encarnam um personagem que eles têm que ser. Por exemplo, um membro da igreja, ele está em um determinado local com seus amigos de trabalho, por exemplo, lá ele está lá conversando, e de repente ele começa a falar da igreja, não sei o que tem, porque ele quer aparecer. Na verdade, ninguém está interessado no que ele quer falar, mas deixa eu fazer e tal. Aí às vezes internamente ele ativa o personagem, sabe, um botãozinho, agora é o personagem, então você começa, principalmente quando está na frente de outras pessoas que ele quer mostrar que ele é assim. E muitas das vezes é um santo do pau. Muitas das vezes, eu falei que tem pessoas boas, mas muitas das vezes é a aparência que diz. As pessoas na igreja, por exemplo, elas gostam de status.
Muitos na igreja, muitos. Tá? Sempre salvo muitos outros, mas muitos também gostam de status. Não tem jeito. As pessoas gostam, por exemplo, de criar ídolos. Quando veio o profeta, Nelson, por exemplo, veio no Brasil, e as pessoas que conseguiram, né, que foram lá, eu ganhei o convite, eu fui lá e coloca a mãozinha pra cima e bate no peito, eu vou ver o meu presidente. E fica lá igual um gado. Não tem jeito. É até engraçado, né, parafraseando um youtuber aí que fala isso. Mas é isso aí. Passa o líder lá, que nem... às vezes o presidente da estaca, tal, que você quer que ele que perceba você, então você quer ficar em evidência, então você vira um personagem para que você seja reconhecido. A igreja é cheia de que eu preciso que me reconheçam lá, tem que ser reconhecido, e meu nome tem que estar lá em evidência sempre, lá eu tenho que ser o estrelinha e não sei o que tem. Essa visita mesmo do Russell Nelson, quando veio no Brasil, e todo mundo postando, não sei o que tem, vai no meu Instagram, e começa a tirar fotinho com o presidente Nelson lá atrás e tal, e aquela gadaiada e gado, e é o que eu falo mesmo, coloca a mão no peito assim e fala, meu presidente. Chega a ser até engraçado, né? Mas acontece. Você que é membro da igreja e tá ouvindo eu falar isso, por quê? Eu fui com você. Eu entendo você. Eu sei por que você é assim. Eu sei por que você, quando tá perto vai ver o profeta lá, meu presidente. Eu sei. Eu sempre fui meio gado assim, eu sei como é que é. E na verdade, eu volto a falar, eu comecei assim, pode voltar no comecinho do podcast, eu falei, nem é culpa dessas pessoas. Porque o sistema faz ser dessa forma. Aí às vezes as famílias querem ser aquela família de capa de liarrona e acaba não sendo também. Então você acaba vivendo sempre no modo, o máximo, né, com o modo personagem ativado. E você fica vivendo com esse sorriso mormon amarelo. E é isso. Aí eu tenho que mostrar. Quantas vezes eu já vi líderes falar assim, não, eu preciso estar na capela porque não sei quem vai estar lá e ele tem que me ver lá. E aí? Uma vez eu vi numa conferência um bispo que ele tinha que organizar toda uma conferência que ia vir uma autoridade. Olha que experiência interessante pra gente exemplificar isso. E eu tava conversando com esse bispo e tal, e ele falou assim pra mim, dessa forma, eu lembro até hoje. Ele tava organizando tudo, porque essa autoridade ia na reunião no domingo, então ele tava acertando todas as coisas, e ele falou, juro pra você, no domingo dessa reunião eu não queria estar lá, eu tô cansado, queria estar dormindo, e eu lembro que eu cheguei a comentar isso, e olha que ainda era tava com cabresto ainda, tava soldadinho, mas eu falei, por que não fica descansando então? Passa para outra pessoa organiza para você, vai descansar, você trabalhou, tal. Ele falou alguma coisa sobre isso, e de repente ele fala assim, não, eu preciso estar lá porque eu tenho que ser visto. Eu ouvi isso. Por que ele tem que ser visto? Porque tem que estar em evidência, a estrelinha tem que ser colada no peito, tem isso, e não tem jeito, e vai querer bater no peito e falar, meu presidente, e vai fazer isso. Como não tem jeito. A gente fica um efeito manada, gado, meio dessa forma, por causa, sim, realmente por causa disso, tá? E o sistema da própria corporação Mormon faz você ser assim. Não tem jeito. Você precisa estar aqui. Por quê? Você é entrevistado para receber uma recomendação para o templo, para renovar, para você ter um cargo, e você é entrevistado periodicamente em portas fechadas. Nem vou falar das portas fechadas. Você é entrevistado aqui, você é convocado a doar dízimo e ofertas generosas, e você tem que fazer. Então tudo isso é um modo que você tem que ligar uma chavinha, você é um modo personagem ativado, e é isso aí. E você quer ser tanto isso, porque quando aparece alguém maior, líderes eclesiásticos, ou com posições maiores, desde o seu líder de organização até bispo, presidente de ramo, conselheiros, e estaca, e 70, e não sei o que tem, e vai ver até chegar no presidente da igreja, e você precisa estar lá no momento que que vão te ver, e você tem que dar aquela coisa meio de gado, né? Meu presidente, vai acontecer isso.
Vai acontecer isso. É complicado, é complicado. Mas o que eu tenho para dizer para você, isso não eu falo tudo que eu tô falando aqui é o que eu fiz. Eu fui tudo isso. Eu também pus a mão no meu peito, batendo no peito, falando: meu presidente, olha aqui, olha o que eu tô fazendo. Eu fui isso, eu sei que eu fui isso. Por isso que quando fala assim, mas olha o que você fica falando, mas eu quero falar sempre como eu faço aqui e vou continuar com o conhecimento de causa. Eu não pensei assim, vou criar o podcast Mormon Uma Ova para poder chegar aqui e ficar inventando. Eu não vou ficar falando da igreja quadrangular. Eu não entendo nada da quadrangular. Entende? Não sei por que é o evangelho quadrangular, por que o evangelho é quadrado. Não sei, porque eu não sei. Eu não vou falar de algo que eu não sei. Mas o mormonismo, 4 décadas, eu entendi o funcionamento, né, de como faz essa roda girar. Por isso que eu consigo falar para vocês. Muitas vezes nós ativamos sim o modo personagem. Tenho que estar toda semana no templo. É o modo personagem ativado. Você está me ouvindo aqui, você sabe disso. Você é membro da igreja que me ouve, você sabe, às vezes estava cansado e não queria ir para o templo. Às vezes você está cansado e trabalhou, eu preciso fazer. Tem uma atividade que apareceu com a sua família que não é membro da igreja e eles estão todos felizes com a atividade que eles estão fazendo. Não, eu preciso ir na igreja, não dá. Aí você chega atrasado depois da atividade. Não, eu estava na igreja. Louco, cara, sua família. Não, mas a gente precisa ligar o personagem ativado. Mas estou indo por Jesus Cristo. Você está indo por Jesus Cristo. Na hora que o bispo cobrar, chamar você e tá chegando o final do ano, quando ele chamar você para fazer o acerto do dízimo, você fala: não, bispo, o meu negócio é com Jesus Cristo, não precisa acertar nada com você não. Vai ver o que ele vai te fazer, vai tirar recomendações, você vai ouvir sermão e lá. É sempre isso, a gente tem que deixar esse personagem ativado. Só que isso tem desgastes. Isto tem desgastes emocionais e muito grandes. Eu, como terapeuta, às vezes pego as pessoas, eu tava num lugar e tal, não tava aguentando mais, não era eu aquela pessoa. Você entende até onde chega isso? Por isso que em determinado momento, nem todos, mas quando alguém desperta e começa a pesquisar a história da igreja, que eu falo sempre que é um caminho sem volta, começa a ver algo que fala, eu preciso, não faz mais bem eu estar aqui. Por isso que você carrega sequelas emocionais. Tem tratamento, tem cura, você tem amigos que você vai encontrar depois. É um grande baque mesmo, mas tem toda uma saída para tudo isso. Mas isso acontece. Por que você leva e carrega nas suas costas esses problemas emocionais? Por causa disso. Por causa que muitas vezes você teve que acionar dentro da igreja o seu botãozinho personagem e bater no peito e falar: meu presidente, eu tô aqui, me veja, eu preciso da estrelinha que você vai colocar em mim. Você entende? Isso acontece. Por isso que você, membro da igreja, tá ouvindo essas coisas, não fique ofendido com o que eu tô falando. Eu tô falando, e você pode apostar nisso, eu tô falando o que eu fui. Tudo isso que eu tô falando, meu presidente, não sei o que tem, eu fiz isso, minha estrelinha, eu queria minha estrelinha. Todo mundo é meio assim. Porque a gente liga o personagem ativado. E como é bom depois desse mundo, você vê, tem vida depois do mormonismo e eu consigo reconhecimento para mim mesmo. É isso que eu tenho que querer reconhecimento. Para minha própria vida e eu gostar da minha vida. E me dar uma estrelinha pelas coisas que eu faço. É isso que a gente tem que viver na nossa essência, da nossa maneira. Quero ser uma pessoa boa. Vai ser uma pessoa boa, mas não porque estão te pedindo. Não porque você tem que ter um presidente. Não tem nada a ver disso, entendeu? Falando, né, profeta, por exemplo, presidente da igreja, presidente de ramo, não sei o que tem, presidente de destaque. Então você não precisa desses líderes na sua vida ou de pessoas te cobrando que você ative o seu modo personagem para que você seja feliz ou tenha percepções e cresça. Não há necessidade. Mas a gente só vê isso depois que a gente sai de lá. Eu volto a falar uma experiência que eu falei. Tive um professor lá na primeira faculdade, lá na graduação, quando eu fiz, que ele falava, para a gente entender uma situação, eu estou vivendo um conflito, ou estou vendo um problema. A gente tem que dar alguns passos para fora e olhar para ele de longe. Assim a gente consegue ter uma visão
do que a gente precisa arrumar dentro disso tudo. De qualquer situação isso pode acontecer. Mas tem algo que eu preciso colocar em xeque dentro da igreja, parece que não tá certo, olha que doutrina e tal, você começa a aprender um monte de coisa. Aí o que você vai ter que fazer? Dar uns passos para trás, sair da igreja e olhar para ela. Então por isso que hoje, ou quando você sai da igreja, hoje, por exemplo, no meu caso, hoje eu consigo olhar para trás e ver um monte de coisa que eu fazia, que eu condeno, porque que eu fiz. E via pessoas fazendo que eu achava normal e não era. Eu vejo que as pessoas ativavam seu botãozinho de personagem ali, mas não sem necessidade. Simplesmente por coerção, medo, a cultura. Sério, você tem que seguir. Efeito manada. E é isso. A ponto disso. Você querer que as pessoas te vejam. A ponto de Russell M. Nelson vir no Brasil, né, naquela época, ele veio e todo mundo fica tirando foto e colocando no Instagram. E colocando, batendo a mãozinha no peito. Meu presidente, isso acontece. É cômico, né? Mas é verdade. É isso. Tá bom. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.